Diz assim a palavra de Deus, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, ao voltarmos hoje na história para aquela noite singular que marcou a véspera do evento que mudou toda a história, Pai, ajude-nos a contemplarmos a grandeza, a maravilha, a glória e a graça da verdadeira Páscoa, a Páscoa de Cristo Jesus. A Páscoa daquele que ofereceu o seu próprio sangue para nos libertar de uma vez por todas da nossa perdição, da nossa condenação eterna. Senhor, que nós sejamos tomados de profundo temor e tremor nesta noite, ao sabermos que estamos na Tua presença, tanto quanto aqueles discípulos reunidos com Cristo, sentados na mesma mesa. Ó Pai, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores e Salvador de todo aquele que nele crê. Nós assim te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Era a noite mais esperada do ano das famílias do povo de Israel. Mais esperada do que a noite da nossa ceia de Natal, mais esperada do que as nossas celebrações de véspera de Ano Novo. A ceia da noite da Páscoa era o momento mais aguardado por todos os membros do povo de Israel. Por força da lei mosaica, toda a família de Israel deveria peregrinar até a cidade de Jerusalém, aonde obrigatoriamente eles deveriam compartilhar uma ceia
uma refeição de Páscoa na Cidade Santa. Um verdadeiro banquete. Eu não sei do que consiste o banquete da sua ceia de Natal e de Ano Novo, mas a ceia de Páscoa de um israelita, ela era composta de pães asmos ou pães sem fermento, ervas amargas, o haroshet, que era o molho à base de frutas, e o prato principal, o cordeiro, a carne sacrificada de um cordeiro. O cordeiro, o prato principal da Páscoa, tinha que ser sacrificado no dia em que ele seria consumido pelas famílias de Israel. Ele tinha que ser sacrificado na presença de um sacerdote no templo de Jerusalém. E então levado para o lugar onde aquela família ou algumas famílias compartilhariam juntas a ceia da Páscoa dentro dos muros de Jerusalém. Mas talvez você se pergunte, por que carne de cordeiro? Por que o cordeiro era o prato principal desta ceia de Páscoa? Bem, justamente para lembrar daquela noite tenebrosa no Egito, quando Deus varreu as casas das famílias do Egito, impondo destruição e morte sobre os primogênitos das famílias dos egípcios, mas poupando os filhos de Israel, abrigados nos seus lares, cujas portas estavam marcadas com o quê? Sangue de cordeiro, o cordeiro pascal. Tanto é que a nossa palavra Páscoa vem do hebraico Pessar, que significa passar por cima ou passar sobre. A Páscoa então celebrava o quê? O fato de Deus ter passado sobre os lares de Israel, sem contudo ter consumido os seus filhos, como fez com os filhos do Egito. Então foi assim que Deus poupou a vida dos filhos de Israel no Egito, a preço de sangue de cordeiros, para então em seguida, na manhã seguinte, libertar Israel de séculos de escravidão e cativeiro na terra do Egito. Aliás, se você voltar para o texto de Êxodo capítulo 12, que instituiu a festa da Páscoa para a nação de Israel, você encontrará lá instruções muito claras para os chefes das famílias de Israel. Quando eles reunissem a sua família e os seus convidados, talvez outras famílias, para sentar na mesa na ceia da Páscoa, eles compartilhariam os pães sem fermento, a carne de cordeiro, todas as iguarias, mas o banquete não consistia apenas de uma festa gastronômica, de boa comida e comida farta. Mas na ocasião da ceia de Páscoa, era dever de um chefe de família explicar para os presentes, os membros da família e principalmente os filhos, as crianças, o significado daquela festa. Falar do que Deus fez por Israel no Egito, como Deus os livrou pela sua poderosa mão e pelo seu braço forte, dando fim à sua escravidão e conduzindo-os então pelo deserto a uma terra boa, a terra prometida de Canaã. Aliás, crê-se que na época de Jesus, a ceia da Páscoa, ela era dividida em 4 momentos, em 4 etapas, cada etapa marcada pela bênção de um cálice de vinho. E por que 4 momentos e 4 cálices? Bem, porque no momento em que cada cálice desse era compartilhado pela família, pelos presentes, lembrava-se de uma das 4 promessas que Deus fez a Israel, no livro de Êxodo capítulo 6, versículos 6 a 7, que promessas foram essas? De tirar o povo do Egito, de libertá-lo da sua escravidão, de redimi-lo pelo poder de Deus e por fim, de firmar um novo relacionamento entre Deus e o seu povo. E para coroar esta noite de festa, de comida boa, de comida farta, de lembrança dos grandes feitos de Israel, a coroa dessa celebração era o entoar de cânticos, os cânticos de Halel, aquele conjunto de salmos, os salmos 113 a 118, que lembravam da libertação de Israel no Egito e que anunciavam uma libertação, uma salvação vindoura. Por tudo isso, a comida, as histórias, as lembranças, a comunhão, os cânticos, a noite da Páscoa, a noite da ceia pascal, era a noite mais aguardada e mais celebrada de todas
no calendário do povo de Israel. Muito bem, é justamente sobre uma noite de Páscoa, uma dessas ceias de Páscoa, que nós ouvimos nesta noite. O relato que acabamos de ler em Marcos 14, versículos 12 a 26, contam de uma dessas celebrações. Aliás, não qualquer celebração, foi a última ceia de Páscoa que Jesus compartilhou com os seus discípulos, às vésperas da sua crucificação. E o relato se divide em duas partes, creio eu. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, em Marcos 14, e você verá isso. Nos versículos 12 a 16, nós ouvimos os preparativos dos discípulos para celebrarem a Páscoa com Jesus em Jerusalém, conforme o costume da lei. E então nos versículos 17 a 26 nós temos a descrição própria da celebração, como foi esta celebração de Páscoa de Jesus com seus discípulos. E qual é a lição que este relato nos ensina? É esta: Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Páscoa, Ele é o Cordeiro Pascal, que veio dar o seu sangue para salvar, de uma vez por todas, o seu povo da perdição e da condenação eterna. E como o texto nos mostra isso? De novo, mantenha a Bíblia aberta e os olhos fitos em Marcos capítulo 14. Nós começamos com os preparativos para a festa, nos versículos 12 a 16. A história não começa na cidade de Jerusalém, mas muito provavelmente na cidade de Betânia, onde Jesus pernoitou ao longo da semana de preparação para a Páscoa com os seus discípulos. O texto começa no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Era uma festa de 7 dias que seguia a noite da Páscoa. E diz o texto que estamos no primeiro dia destes 7, justamente no dia em que o cordeiro de Páscoa tinha que ser sacrificado no templo em Jerusalém e preparado para a ceia daquela noite. Daí toda essa movimentação de Jesus e dos seus discípulos a partir de Betânia para preparar a festa para aquela noite, onde o cordeiro seria servido com todos os outros pratos próprios da festa. Então, quando os discípulos perguntaram a Jesus: bem, aonde queres que vamos? E te preparemos a refeição da Páscoa, versículo 12, a partir do versículo 13, Jesus dá uma série de instruções bem precisas sobre como e onde preparar a ceia, diz o texto. Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, isso é em Jerusalém, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Bem, qual é o sentido aqui desses detalhes? É importante saber que água encanada era um luxo de poucos no mundo antigo. A água usada em casa, normalmente, ela era trazida das fontes públicas de uma cidade e levada em potes ou em jarros para a casa. Quem costumava fazer esse trabalho no mundo antigo eram as mulheres. Surpresa! As mães de família eram as responsáveis por pegar a água na fonte mais próxima e levar para casa, para a limpeza, para o cozimento de alimentos. E só as famílias mais abastadas, as que tinham servos disponíveis, é que podiam enviar homens para fazer esse trabalho no lugar das matriarcas. Então o fato de Jesus aqui dizer que um homem carregando um pote, um jarro de água, se aproximaria dos discípulos já seria um primeiro sinal. Você não costumava ver homens carregando água pelas ruas do mundo antigo, muito menos em Jerusalém. Então era um sinal de que este era um homem, era um servo de uma família abastada. E a indicação de Jesus do lugar para onde ele os levaria também indica isso: uma casa com 2 andares. Isso para Jerusalém era um símbolo de status. As casas eram bem humildes, normalmente de um pavimento só. Então Jesus disse: um homem você encontrará, ou melhor, um homem carregando água encontrará vocês e os levará a uma casa que tem um amplo salão superior, mobiliado e pronto para nos receber. Então temos aqui uma condição privilegiada, um anfitrião generoso e abastado recebendo Jesus e os seus discípulos. E o interessante é que, segundo a tradição cristã antiga, esta casa teria sido a casa da família de João Marcos,
o autor deste evangelho, cuja casa serviu de uma espécie de base missionária para a igreja dos apóstolos em Jerusalém. Nós ouvimos falar disso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Mas apesar de todas essas curiosidades culturais e históricas, o texto em questão não tem tanto interesse em nos dizer de quem era a casa, ou qual era a sua localização exata. Qual é a ênfase do texto aqui? É mostrar o conhecimento de Jesus, de todos os detalhes, de quem se aproximaria dos discípulos, para onde eles iriam, onde eles celebrariam a festa. É possível que Jesus já tivesse combinado isso, apalavrado isso com o dono da casa de antemão, mas mesmo assim isso não tira o mérito de Jesus de conhecer os movimentos do servo, levando a água da fonte para casa, encontrando os discípulos, levando-os e conduzindo-os até o salão superior para preparar tudo para a ceia daquela noite. Aliás, se você ainda se lembra de como Jesus entrou na cidade de Jerusalém no início daquela semana, você verá um movimento muito semelhante, não? Quando Jesus entrou triunfalmente por Jerusalém e todos os movimentos dele, enviando 2 discípulos adiante para buscar um jumentinho que ele montaria para então entrar pelos portais da cidade. Lembra-se dos paralelos? Você vê os paralelos aqui? Jesus enviando de novo 2 discípulos para preparar o caminho para a sua chegada em Jerusalém, mostrando o que com tudo isso? O conhecimento dele do terreno, o controle dele sobre todo aquele cenário, toda aquela história, todos os próximos movimentos da sua vida, lembrando que ele estava na véspera do seu julgamento e da sua crucificação. Então, o que tudo isso nos ensina? O que a postura de Jesus aqui nos ensina nos preparativos para celebrar a sua última Páscoa com os discípulos? A postura de Jesus chama muita atenção, porque mostra um homem, de novo, em absoluto controle da situação, conhecendo tudo o que aconteceria, cada movimento, cada próximo passo nessa história. Um Senhor preparando essa celebração, que, como veremos em breve, apontava para o sacrifício da vida dele, para o derramamento do sangue dele, como o Cordeiro de Deus, que veio para libertar a nação dos seus pecados. O que isso nos mostra? Bem, se Jesus deteve absoluto controle dos preparativos para aquela Páscoa, que serviria de anúncio da sua morte sacrificial na cruz, o pior dos sofrimentos e a pior das tragédias jamais registradas na história da humanidade. Por acaso, Jesus não detém controle absoluto sobre todas as circunstâncias da vida do seu povo, da minha vida, da sua vida, das nossas aflições, das nossas dores, dos nossos sofrimentos e sim, até mesmo das tragédias que nos visitam surpreendentemente? Aliás, não é justamente isso que nos traz maior conforto e consolo no momento da aflição, no momento da tribulação, saber que Deus está no controle de todas as coisas, que nada foge do roteiro de Deus, por mais que possa fugir do nosso controle e do nosso roteiro, jamais foge do controle e dos planos do Senhor, por mais misteriosos e surpreendentes que sejam. Se Jesus estava tão convicto assim do seu controle, às vésperas da sua morte brutal, hedionda e sacrificial, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos descansar seguros que Ele está no controle de todas as coisas. Aconteça o que nos acontecer, até mesmo amanhã, e só Ele sabe o que acontecerá no dia de amanhã. Mas então, Jesus estava preparando o caminho para quê? O que consistiu esta ceia e o anúncio que Ele fez nesta ceia? Bem, vamos seguir no texto para a celebração própria da Páscoa, versículo 17 em diante. Diz o texto que já havia anoitecido, a ceia da Páscoa, diferente
Nas outras ceias, ela era celebrada no fim do dia, próximo do fim do dia, à noite. E diz o texto que Jesus já havia chegado em Jerusalém, na casa designada para a celebração, com seus 12 discípulos. Eles já estavam comendo, eles já estavam conversando, eles estavam reclinados à mesa, quando de repente Jesus fez um anúncio que deve ter chocado a todos. Ele disse no versículo 18: quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Bem, lembre-se que nós já fomos alertados por Marcos do traidor. Primeira vez que Judas é mencionado no capítulo 3, ele já é identificado como Judas Iscariotes, o traidor. E na passagem da semana passada, no início do capítulo 14, nós já vimos os movimentos de Judas para negociar a entrega de Jesus aos mestres religiosos. Nós já sabemos da traição e nós já sabemos quem é o traidor, mas os discípulos não. É a primeira vez que eles ouvem falar de uma traição de Jesus de dentro do grupo, de alguém sentado à mesa com Jesus, o que no mundo antigo era algo impensável. Tem traição e tem traição, e no mundo antigo ser traído por alguém que você convidou à mesa para sentar contigo no ciclo mais íntimo era a pior das traições. Então o anúncio de Jesus de uma traição vinda de dentro, vinda do grupo dos 12, teria chocado os discípulos, tal qual você anunciar em plena noite de Natal um desemprego, um divórcio, uma gestação interrompida ou um óbito. Acabou a festa, não tem mais festa depois de uma notícia dessas. Em plena Páscoa, festa máxima de Israel, Jesus diz: eu tenho certeza que um de vocês me trairá. Bem, você consegue imaginar a cara de espanto dos discípulos? O silêncio que deve ter pairado sobre aquela mesa, antes tão animada, tão agitada? E um a um, diz o texto no versículo 19, se entristeceu e disse: com certeza não sou eu. Até mesmo o descarado Judas, porque ele estava lá. Bem, se um a um disse: com certeza não sou eu, até o descarado Judas disse: certamente não sou eu. Mas então Jesus reafirmou a sentença anterior, nos versículos 20 e 21. Ele disse: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. A declaração de Jesus é absolutamente estarrecedora, ela é surpreendente, porque mostra aqui um mistério que nós temos muita dificuldade de conciliar. Por um lado, Jesus reforça a sua confiança absoluta no plano soberano de Deus sobre a sua vida. Você viu isso no versículo 20 e no 21? Ele diz: o Filho do Homem vai, como está escrito. Você está dizendo, em outras palavras, é isso mesmo, e por pior que seja essa traição, isso está nos planos de Deus. Eu tenho anunciado isso a vocês desde o capítulo 8, eu estou falando que eu vou ser crucificado, eu vou ser torturado, eu vou ser morto, vocês não estão acreditando. Tudo deve se cumprir, estava escrito, Deus ordenou assim, e é importante que eu vá para cumprir isso. Mas ao mesmo tempo em que Deus é soberano, Jesus demonstra que o traidor é responsável pelos seus atos. Ele diz: mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Por mais que ele estivesse cumprindo o plano soberano de Deus. Bem, o que esse anúncio de traição nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs? Por mais soberano que Deus seja sobre todas as circunstâncias, você crê nisso? Eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz isso. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias da vida do seu povo e das nossas vidas, tanto quanto Ele foi soberano sobre as circunstâncias da vida do seu Filho Jesus Cristo.
Por mais soberano que Deus seja sobre todas as coisas, até mesmo sobre o mal que é praticado neste mundo, isso não diminui a natureza terrível e hedionda do mal praticado pelos homens neste mundo, tal qual o mal praticado por Judas contra Jesus. Justamente porque Deus é soberano, mas também santo e justo, nós temos razão em nos revoltar, razão em fazer oposição a toda espécie de mal que nós vemos neste mundo, desde a violência doméstica à violência urbana, desde o preconceito racial ao preconceito social, desde o abuso infantil à ideologia de gênero, que nada mais é do que abuso infantil institucionalizado, desde a corrupção política à corrupção moral da nação. Nós temos razão em nos revoltar com isso e em fazer oposição a tudo isso, porque cremos num Deus santo e justo, que não tolera essas coisas. Aliás, é somente porque existe um Deus santo e justo que nós podemos fazer oposição a estas práticas terríveis. Porque se existe um Deus santo e justo, isso quer dizer que existem padrões absolutos de certo e errado, que nem tudo é relativo, que não compete a nós dizer o que é certo ou o que é errado. Então, se há alguém aqui que é ateu ou agnóstico ou que ainda não crê no Evangelho, eu lanço um desafio para você. Como você pode se opor ao mal deste mundo se você não crê em um Deus santo e justo? Com que base você pode se revoltar contra o mal, se tudo é relativo, se é só uma questão de opinião ou de consenso coletivo? E se os 50% mais um concordarem que pedofilia, por exemplo, não é um mal, não é crime, é só uma doença? Como é que você faz oposição a isso? Quem não crê num Deus santo e justo não tem motivo para fazer oposição a nenhum mal, ou pelo menos não tem motivo convincente. Os grandes ativistas sociais da história, como Martin Luther King Jr., eu não concordo com tudo que ele fez, não concordo com tudo que ele disse, mas uma coisa que ele disse eu concordo. Ele disse, quando perguntado, por que você fez oposição a toda sorte de preconceito e desigualdade na sua nação? Ele respondeu, porque eu creio em um Deus único e verdadeiro, que é santo e justo. E quem não crê neste Deus não tem razão para se opor ao mal. Mas nós temos, porque Deus é santo e Deus é justo, e há coisas que Ele repudia e que nós devemos repudiar. Por outro lado, o fato de crermos que este Deus santo e justo é também um Deus soberano nos leva a crer que Deus é capaz de operar os seus santos e soberanos propósitos até mesmo por meio do mal que os homens praticam, e não só apesar deste mal. Como assim, pastor? Então talvez você tenha mais convicção de que Deus é capaz de fazer o que Ele quiser, apesar do mal praticado pelos homens. E a Bíblia certamente ensina isso, mas a Bíblia ensina mais, que Deus também é tão soberano que Ele é capaz de operar os seus propósitos por meio daqueles que praticam o mal. Se você conhece a história de José, vendido à escravidão pelos seus irmãos, e os seus irmãos foram justamente culpados e responsáveis por isso, mas José, ao final da sua vida, no final do livro de Gênesis, disse: o que vocês, meus irmãos, intentaram para o mal, porque é mal, Deus usou para o bem. E foi assim que Deus libertou a família de Jacó da fome em Canaã, por meio até do mal praticado pelos filhos de Jacó. Ou pense no profeta Daniel, na sua história na Babilônia, o mal terrível que levou os judeus para o exílio da Babilônia, responsabilidade deles, mas como Deus usou Daniel e seus amigos para engrandecer o seu nome, mesmo por meio da condenação do pecado da nação. E se você ainda tem alguma dúvida, olhe para Jesus, porque o que ele está dizendo aqui é: o que este traidor está prestes a fazer é terrível. Ai daquele por meio de quem eu sou traído.
Mas não pense que com isso Deus é menos soberano, porque eu preciso ir para cumprir todo o propósito de Deus. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, por mais misteriosos e ocultos que possam parecer os planos e os desígnios soberanos de Deus, mesmo no momento de aflição, mesmo no momento de sofrimento, nós cremos, pois a Bíblia assim nos revela, que Deus é soberano em todas as coisas, sobre todas as coisas e até mesmo por meio de todas as coisas, seja um desemprego, uma enfermidade, um abandono, um luto e quem sabe até uma traição. Mas Deus faz tudo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, é o que disse Paulo em Romanos 8:28. Mas por maior que tenha sido a surpresa do anúncio da traição de Jesus, a surpresa maior ainda os aguardava na continuação desta noite. Olhe comigo para o texto, a partir do versículo 22. No momento designado da ceia, quando o anfitrião ou o mestre da cerimônia abençoaria o pão antes do quarto e último cálice, de novo, naqueles 4 movimentos da ceia da Páscoa, entre o terceiro e quarto cálice, quando o anfitrião abençoaria o pão e diria palavras semelhantes a estas: este é o pão da nossa aflição, o pão que os nossos pais comeram no deserto. Lembre-se, a comida estava ali para lembrar daquilo que tinha acontecido no passado, como Deus os livrara do Egito e os conduzira pelo deserto, alimentando-os, suprindo-os e guardando-os até a terra prometida. Bem, justamente nesse momento, quando o anfitrião deveria ficar de pé, levantar o pão e dizer algo como: esse é o pão da nossa aflição, o pão que os nossos pais comeram no deserto, Jesus, fugindo do roteiro, muda completamente o roteiro e diz algo que nenhum judeu jamais tinha dito numa ceia como essa. O que ele disse? Versículo 22: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo o quê? Tomem, isto é o meu corpo. E você pode ver as cabeças dos discípulos virando para Jesus: o quê? O que você disse? Meu corpo? Pão é o seu corpo? Como assim? E não satisfeito, Jesus continuou abençoando o último cálice da noite. Versículo 23: em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam, e ele lhes disse o quê? Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Como assim? Pão que é corpo, vinho que é sangue. Não tem sentido disso, ainda mais porque para um judeu dizer que alguém poderia comer carne humana ou sangue humano é uma coisa hedionda. Ninguém faria uma coisa dessas. É claro que Jesus não está dizendo isso aqui, tal qual o judeu que levantava o pão e dizia: isso aponta para outra coisa. Ele está dizendo: olha, isso aqui não é meu corpo, isso aponta para o meu corpo. Esse vinho não é o meu sangue, ele aponta para o meu sangue. Mas mesmo assim, como assim? Corpo dele, sangue dele. O que Jesus estava ensinando com isso? O que ele estava dizendo com isso? Em várias coisas. Primeiro, se a ceia da Páscoa relembrava o sacrifício de cordeiros, por meio do qual o povo de Israel fora liberto da sua escravidão no Egito, lembre-se que eles estavam celebrando. Bem, Jesus estava apresentando aos seus discípulos o seu corpo e o seu sangue como um novo sacrifício em favor da libertação do seu povo. Aliás, a impressão que temos aqui, creio que é correta, é como se Jesus estivesse dizendo: você se lembra daquele primeiro cordeiro que foi sacrificado? Daquela primeira Páscoa? Você se lembra de todas as Páscoas que o povo de Israel vem celebrando há quase 1400 anos? Bem, tudo isso era uma sombra de quem? De mim! Tudo isso apontava para mim, o meu corpo, o meu sangue, o meu sacrifício em favor de vocês. Todas as Páscoas que Israel celebrou até aqui foram só uma preparação, mas chegou aquele que é o cumprimento, a razão dessa celebração: o meu corpo e o meu sangue
oferecido por vocês. Então, segundo, lembre-se que se aquela ceia de Páscoa, ela levava o povo de Israel de volta na história. O israelita tinha essa ideia, ao comemorar a Páscoa, ele estava voltando no tempo, estava se colocando naquele tempo. E lembre-se do que aconteceu na primeira Páscoa, naquela primeira noite de Páscoa. Eles estavam o quê? Na véspera da sua libertação do Egito, da libertação da sua escravidão no Egito, escravidão que já durava 4 séculos. Eles estavam lembrando, Deus ofereceu este sacrifício para a nossa libertação. O que Jesus estava dizendo aqui? Bem, eu estou aqui à véspera de uma libertação ainda maior, não de uma escravidão física, mas de uma escravidão espiritual. Não de um sacrifício que vocês terão que fazer de novo e de novo. Eu estou aqui para oferecer um único e definitivo sacrifício que dará fim de uma vez por todas à sua escravidão, ao seu cativeiro, às algemas e as amarras do pecado que escravizam o povo de Israel. E quem poderia salvar Israel de uma escravidão como essas, senão somente o próprio Filho de Deus, entregue em favor do seu povo? Ou seja, o que Jesus estava dizendo com essas palavras? Que ele era um novo sacrifício oferecido para uma nova obra de salvação, um novo êxodo, em favor de um novo povo de Deus. Isso porque, ouça atentamente as palavras que Jesus usou aqui no versículo 24, são palavras muito precisas. Qual foi a expressão que Jesus usou? Isto é o meu sangue da aliança. De novo, ele não estava dizendo que o vinho era sangue dele, como creem alguns na história do cristianismo. Não, ele estava dizendo, olha, isso aqui aponta para o meu sangue. O meu sangue, o sangue da aliança. Jesus estava agora ratificando uma nova aliança, um novo compromisso de sangue. E por que as alianças tinham que ser firmadas com derramamento de sangue no mundo antigo? Porque eram alianças de vida e morte. Quem rompesse o acordo da aliança tinha que pagar com a sua própria vida. Então Jesus está dizendo, eu estou agora derramando meu sangue, eu estou pagando com a minha própria vida para afirmar esta nova aliança, este novo compromisso, este novo relacionamento com vocês, meu povo. E quantos estavam ali naquele salão? 12 discípulos, que nem as 12 tribos de Israel. Temos um novo povo aqui sendo formado a partir desses discípulos, por meio de um novo sacrifício, o sacrifício de Jesus, que está instituindo uma nova aliança agora por meio do seu sangue. As palavras que Jesus usou aqui vêm diretamente daquela passagem que ouvimos mais cedo neste culto, Êxodo 24, versículo 8, quando Moisés leu as palavras do livro da aliança para Israel. Israel disse, faremos tudo o que o Senhor ordenou, e ele derramou sangue para selar esta aliança com a nação. Só que existe uma enorme diferença, uma pequeníssima, porém enorme diferença entre aquela aliança que Deus firmou com Israel em Êxodo e esta aliança aqui. Quando Moisés derramou sangue em Êxodo para firmar a aliança com a nação de Israel, o que os israelitas disseram? Por 2 vezes, faremos tudo que o Senhor ordenou. Mas você notou que Jesus aqui está se oferecendo em sacrifício por um povo que ele já sabe que não vai obedecer à lei? Tanto é que ele diz no versículo 18 que um deles o trairia. E o que ele diz logo em seguida no versículo 27? A festa mal acabou e Jesus vai dizer o quê? Todos vocês me abandonarão. Olha o contraste. Uma nova aliança, não mais baseada na obediência da nação de Israel, mas na oferta perfeita de Jesus por aqueles que não são merecedores desta aliança, que não podem fazer por onde para merecer esta aliança. E não foi por isso mesmo que Jesus teve que dar a sua vida pela sua igreja, para libertá-la da culpa e do poder do pecado, justamente porque nós não somos capazes de guardar esta aliança, porque se ela dependesse de nós, ela nunca seguiria à frente. Bem, como se tudo isso não bastasse, o texto continua
com a conclusão da festa. No versículo 26 vemos o ato final da festa, que era o quê? Os cânticos, provavelmente os cânticos de Alel, os salmos da Páscoa, entoados na saída de Jerusalém para o Monte das Oliveiras, onde era costume dos peregrinos judeus acamparem, para ficarem mais próximos de Jerusalém para a continuação da festa. Mas antes de cantarem e antes de seguirem para o Monte das Oliveiras, Jesus disse mais uma coisa importantíssima no versículo 25. O que ele disse? Ele fez um juramento para selar esta aliança. A linguagem que ele usa é uma linguagem própria de juramento. Versículo 25: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira. E quando o judeu usava essa expressão, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu juro pela minha própria vida, eu prometo que não farei tal e tal coisa, até que. Ele está fazendo um juramento, uma promessa solene para cumprir a aliança que ele acabou de estabelecer. E qual é a promessa? Do que consiste essa promessa estranha? Não beber de novo daquele cálice, não participar daquela festa, até que ele o bebesse de novo no reino de Deus. O que isso quer dizer? Bem, minimamente, se Jesus está aqui anunciando sua morte, seu sacrifício de sangue, minimamente o que ele está dizendo aqui? Eu vou morrer, mas eu não vou continuar morto. Eu vou morrer, mas a morte não é o fim dessa história. Eu vou morrer, mas eu vou reviver, eu vou ressuscitar. E vocês podem crer nisso, que nem a morte será capaz de frustrar esta aliança. Eu estou celebrando aqui com vocês, mas eu um dia celebrarei de novo com vocês, não nesta terra, mas no meu reino, no reino de Deus, no banquete vindouro, no banquete esperado por Israel, no fim da história. E Jesus está fazendo isso a título de uma promessa, de um voto, de um juramento. Vocês podem crer nisso? Eu deposito a minha honra nisto. Creiam em mim, confiem em mim. Eu vou levar a termo o que eu estou prometendo a vocês aqui, a preço do meu sangue, a preço da minha vida. Juntando todas as peças do quebra-cabeça, o que você tem aqui? Nesta cena da última Páscoa, a última ceia do Senhor, Jesus estava instituindo ou anunciando um novo sacrifício, o sacrifício dele, para efetuar uma nova obra de salvação, um novo êxodo, e estabelecer assim uma nova aliança com um novo povo de Deus, a sua igreja, que o celebra agora por meio de uma nova Páscoa. E qual é a Páscoa que a igreja celebra? Qual é a ceia que a igreja celebra? É a Santa Ceia. É a ceia do Senhor, é a mesa do Senhor, onde oferecemos pão, que fala do corpo de Cristo, e cálice, que fala do seu sangue, o sangue da nova aliança. E conforme as instruções paralelas do texto de Lucas 22:19, todas as vezes que fizermos isso, disse Jesus, devemos celebrar a ceia em memória dele. Se Israel celebrava em memória do que Deus fez no Egito, nós celebramos em memória do que Deus fez no Calvário, para a nossa eterna salvação. Bem, qual a importância de tudo isso, ao nos prepararmos para celebrar mais uma vez a Santa Ceia, a Páscoa da igreja, a Páscoa de Cristo Jesus? Primeiro, a ceia é um anúncio de quê? É um anúncio de um sacrifício. É o anúncio do único sacrifício capaz de nos livrar da ira santa e justa de Deus. Assim como Deus visitou a terra do Egito com destruição e morte, Ele prometeu que um dia visitará toda a terra, todas as nações e todos os povos com a sua santa e justa ira. Deus vem, e Deus vem julgar a terra um dia, toda a terra, todos os povos e todos os habitantes da terra. E qual é o sacrifício que pode te livrar da ira vindoura de Deus? Qual é o único sacrifício que pode te libertar da visitação da ira de Deus
no fim da história. Só há um sacrifício, e não é o seu sacrifício, não é o sacrifício da sua vida ou o sacrifício de quem quer que for. Só há um sacrifício que pode nos libertar da ira vindoura, é o sacrifício que já foi oferecido em nosso lugar na cruz do Calvário, o sacrifício do sangue de Jesus Cristo Senhor. Então, se houver alguém aqui entre nós que ainda não entregou a sua vida, não rendeu a sua vida a Jesus Cristo, eu imploro, eu clamo, eu apelo à sua alma, entregue-se a Jesus Cristo enquanto houver oportunidade, porque a ira de Deus vem julgar esta terra, e ai daqueles que não estiverem aliançados com Jesus Cristo, pois só a salvação no sangue dele e de mais ninguém. Eu clamo a você que se renda a Cristo, e eu imploro que você leve esta mensagem aos seus parentes, aos seus vizinhos e amigos. Diga a eles que só há um sangue derramado que pode salvá-los da justiça vindoura, é o sangue de Jesus Cristo. Mas segundo, a ceia é o anúncio do sacrifício único de Cristo em favor de um povo, de um novo povo, o povo da nova aliança, a igreja de Cristo, a igreja que Ele veio salvar por meio do seu sangue, a comunhão daqueles que já se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus para a sua salvação, e somente aqueles que se arrependeram e creram em Jesus fazem parte deste novo povo e podem aguardar a salvação vindoura e o livramento da ira vindoura do Senhor. Mas entenda você que já se arrependeu dos seus pecados e já creu em Jesus, que ninguém que faz parte da igreja merece fazer parte da igreja. Você não merece um lugar a esta mesa mais do que qualquer um dos 12 discípulos sentados à mesa com Jesus. Nós não somos melhores do que eles em nada, tanto quanto eles. Nós também já nos voltamos contra o nosso Senhor, e talvez muitas vezes e de várias maneiras. Nós somos parte do povo de Deus, o povo da nova aliança, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, não por merecimento nosso, mas pela graça soberana de Cristo e do seu sangue derramado no Calvário por nós, para a nossa salvação. E assim como nós dependemos da graça de Deus para ingressarmos neste povo, nós dependemos desta graça para permanecermos neste povo. Porque a graça que um dia te alcançou, a graça que um dia convenceu o seu coração dos seus pecados, da sua necessidade de um Salvador, de salvação, é a mesma graça que continua te convencendo que você e eu somos pecadores, indignos da misericórdia de Deus. É a mesma graça que nos quebranta, que nos convence, que nos traz de volta para o caminho de Cristo, que nos transforma, que nos renova para vivermos como um povo aliançado com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que celebramos a ceia de novo hoje, e é por isso que nós celebramos a ceia todos os domingos em que nos reunimos como igreja. Por quê? Porque não existe uma semana do nosso ano em que nós não precisamos renovar de novo a nossa aliança com Cristo, e o nosso pedido por mais graça, por mais misericórdia e por mais perdão. Então conte como grande honra e enorme privilégio você poder sentar à mesa do Senhor. Conte como grande honra e privilégio fazer parte desta família, porque não existe família mais honrada e lugar de maior honra neste mundo do que sentado à mesa com o Rei Jesus Cristo. Enquanto todos cobiçam um lugar à mesa dos poderosos, dos ricos e famosos, você não precisa disso. Se você crê em Jesus, você tem um lugar à mesa com o Rei. O Rei te fez sentar à mesa com Ele e te chama de novo. Mas se isso é uma tremenda honra e um tremendo privilégio, saiba que também é uma tremenda responsabilidade. Porque a partir do momento que você senta nesta mesa, você agora é representante deste Rei, representante do seu povo e representante da família dele nesta terra. Aliás,
quando o apóstolo Paulo instrui os coríntios sobre como participar desta mesa, o que ele diz? Que cada um deve se examinar. Examine-se a si mesmo, pois, o homem, para saber se está apto para participar, se está em comunhão verdadeira com o Senhor desta mesa e com o povo desta mesa. Então, que ninguém participe religiosamente ou mecanicamente ou impensadamente, porque o rei está aqui e ele sabe quem está participando desta mesa. Por isso que Paulo disse: examine-se, pois, o homem, e então participe. É imprescindível que cada um que participa desta mesa examine a si mesmo, mas Paulo diz mais. Ele diz também na mesma carta que é importante que a igreja examine aqueles que sentam à mesa. É importante que a igreja veja sinais suficientes da graça perdoadora e transformadora na vida daqueles que participam desta mesa, para saber se podem participar ou não. Se você tem dúvida disso, abra rapidamente comigo em 1 Coríntios 5, versículo 6. Num relato para lá de escabroso, de um apóstolo consternado em saber que na igreja que ele plantou e na igreja que ele pastoreou, tinha um sujeito participando da igreja, participando da ceia, que estava dormindo com a sua madrasta, e a igreja sabia e não fazia nada a respeito. E sabe o que Paulo disse? 1 Coríntios 5:6: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer, lê-se, não devem ceiar. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. O tempo não permite uma exposição mais aprofundada do texto, mas minimamente você deve entender isso. Se quem serve esta mesa é o rei, se quem serve esta mesa é o Rei e Senhor Jesus Cristo, se o que nós anunciamos nesta mesa é o sacrifício dele, é o sangue derramado dele em favor de pecadores, para o arrependimento de pecadores, para que eles vivam em aliança com Jesus Cristo, não faz sentido admitir alguém a esta mesa que não tenha uma aliança com Cristo, que não tenha se arrependido dos seus pecados, que não confesse Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Faria tanto sentido como você receber alguém na sua ceia de Natal que você desconhece. O lugar à mesa é para os filhos, é para os servos, é para os discípulos, é para o povo aliançado, não por mérito, mas por graça. Mas participar dessa mesa é muito menos um privilégio daqueles que vivem abertamente, publicamente, intencionalmente e reconhecidamente contrários às ordens do Rei Jesus. Paulo diz que esses que transformam a graça em libertinagem, em desculpa para o pecado, não devem ousar se aproximar, porque aqui há vida e morte, bênção e salvação.
Então, meus irmãos e irmãs, ao nos aproximarmos desta mesa, o façamos com temor e com tremor, certos de que ninguém merece um lugar a esta mesa. É só pela graça que somos salvos e admitidos à comunhão. Mas certos também de que, pela graça, ao sentarmos esta mesa, nós sentamos agora como representantes deste rei, como representantes do seu povo nesta terra. E se você, discípulo de Cristo, não tem vivido como um bom representante do rei, na sua família, no seu lar, entre os seus amigos, entre os membros desta igreja, no seu trabalho ou no seu local de estudo, a palavra te diz: examine-se, examine-se, arrependa-se, confesse a sua necessidade de perdão e restauração, e somente então ceie com o Senhor. Do contrário, não participe. Mas por fim, a Santa Ceia é um anúncio de um sacrifício passado, o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. É o anúncio de uma aliança presente que Cristo firma e renova com seus servos, os que se arrependeram e creram nele. Mas nós vimos esta noite que a ceia é um anúncio de um banquete que ainda está por vir. O que quer dizer que o que nós fazemos aqui é um pequeno ensaio para o grande banquete que ainda está por vir. Aquele que estabeleceu esta mesa é aquele que prometeu um dia sentar à mesa face a face com todos os seus filhos, com todos os seus servos, com todos os seus discípulos, para então celebrarmos para sempre a glória e a vitória do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. E lá não haverá mais pecado, não haverá mais tropeço, e não haverá mais tentação, e não haverá mais traição. A glória de Deus será sobre todos, o reino de Deus será para todos sempre. Felizes os que perseveram em Cristo até a volta do Rei. Vamos orar. Senhor bendito, para nós esta noite não é menos importante do que aquela noite, quando tu visitaste a terra do Egito e a feriste com destruição e morte. Para nós esta noite não é menos importante do que aquela quando Jesus sentou com seus discípulos, anunciando a sua traição, mas também a sua morte em favor de muitos, em favor do seu povo. Para nós esta noite não é menos importante porque o Senhor está aqui, oferecendo vida e morte, salvação e juízo. Vida e salvação para aqueles que se voltam para Ti com arrependimento e fé, mas morte e juízo para aqueles que fazem pouco da Tua oferta de salvação e perdão. Senhor Deus, venha sobre nós nesta noite com santo temor e tremor, para que entendamos as opções que estão diante de nós nesta noite, de vida e de morte, de salvação e juízo. Eu suplico a Ti, ó Pai, que o Senhor possa converter o coração daqueles que ainda não compreenderam e não se renderam de coração ao anúncio do Evangelho de Cristo, Cordeiro de Páscoa, oferecido de uma vez por todas para nos libertar da pior das mortes, da pior das aflições e sofrimentos, a aflição da condenação eterna. Volta esses corações para Ti, Senhor, e volta os corações daqueles a quem nós amamos, mas que não estão aqui e precisam desesperadamente se arrepender dos seus pecados para a salvação das suas almas. Leva-nos aqui, Senhor, para anunciar-lhes a única salvação por meio do único sacrifício, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
ao sentarmos esta mesa contigo, Senhor, que possamos nos examinar. E todas as vezes em que participarmos, até o dia da tua volta, que continuemos nos examinando e reconhecendo a nossa necessidade da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, se houver entre nós aqueles que se diz servo teu, mas que tem cultivado um coração duro, resistente, afrontando a tua graça, Senhor, quebranta este coração, para que possa se arrepender dos seus maus caminhos e retornar a uma vida santa e piedosa, que representa bem o nosso Rei e o povo deste reino, a igreja de Cristo Jesus. Mas dá-nos mais e mais graça, Senhor, para continuarmos perseverando nessas promessas, diante das nossas muitas aflições e provações nesta vida, que possamos sentar a esta mesa, nos alimentando de Ti e lembrando que um dia o Senhor voltará, e então não haverá mais dor, não haverá mais aflição nem tentação, pois estaremos no Teu reino para todo sempre. Tudo isso nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.